Seja bem-vindo, senador. Satisfação é nossa, Oswaldo, estar aqui na minha querida Caxias, a nossa Caxias, terra onde eu vivi os melhores anos da minha vida. E aqui até em torno dos 30 anos. Estudei no Ginásio Noturno para Trabalhadores, estudei no Cristóvão de Mendonça, no Santa Catarina, fiz um belo curso no Senai que jamais esquecerei. Enfim, aqui que eu dei o norte para a minha vida aqui em Caxias. E voltar aqui sempre é uma alegria enorme. Como você disse, como é bom voltar às raízes. E faz parte também do movimento dos trabalhadores locais, uma maior organização, o que culminou hoje com um sindicato forte, né? O senhor teve uma intensa agenda ontem, essa semana aqui em Caxias, e participou de diversas reuniões, o sindicato, o poder público, o legislativo, os empresários. Quais são as reivindicações aqui da região? Olha, primeiro dizer que a agenda foi muito produtiva. Estive conversando com os aposentados, com os vereadores, me senti homenageado na Câmara de Vereadores, usando a tribuna, falando um pouco da nossa caminhada, da nossa história e das questões específicas do município, né? Como, por exemplo, a luta pela Universidade Federal aqui. Pelo outro lado, tive também no Sindicato dos Trabalhadores, dialogando com as lideranças sindicais, e no campo do movimento sindical, nesse momento, a maior preocupação que pautou o nosso debate é a questão da Previdência. Uma enorme preocupação com o fator previdenciário, porque ele confisca, no ato da aposentadoria, assalta o bolso do trabalhador, eu diria, em praticamente a metade do salário. O cidadão pagou durante toda a vida sobre 2.000, se aposenta com 1.000. E por que eu bato tanto nesse fator? Já derrubei no Senado, agora está na Câmara, falta a Câmara agora também aprovar o nosso projeto. E eu dou o seguinte exemplo, para quem está no Executivo, no Legislativo e no Judiciário, o teto é R$ 27.000. E não tem fator. E quem está no regime geral da Previdência, que é o trabalhador de carteira assinada, o teto é 3.500 e ainda aplicam um fator que é um redutor, que trabalha com a expectativa de vida, idade e tempo de contribuição e confisca a metade do salário. Mas estamos avançando. E o outro ponto que eles insistem muito é uma política permanente para o aposentado, que deve estar assistindo um programa nesse momento, e se eu não falar depois eles me xingam, e com razão, né? Como é que fica o aumento deles agora em janeiro. Eu já aprovei no Senado que eles teriam que receber a inflação mais o PIB, que é a política que é adotada para o salário mínimo, que eu ajudei a construir positivamente. Consegui botar na lei de diretriz orçamentária uma redação que diz que o orçamento da União vai ter que apontar recursos para o aumento real para os aposentados. No campo dos aposentados, o outro campo é o debate da redução de jornada, né? Que tanto debati com os trabalhadores como os empresários na SIC, e quero também cumprimentar a ambos. Fui muito bem recebido, tanto no Sindicato dos Trabalhadores, como também dos empresários, dos empregadores lá na SIC. E discutimos essa questão da redução, e eu apontei caminhos que pode ser uma solução, que haja também a desoneração da folha. Por exemplo, e dei o exemplo, o empregador paga 20% hoje sobre o total da folha para a Previdência. Nós podíamos ir reduzindo, também como exemplo, para 15%, e você transfere para o faturamento. Com isso, você não diminui o caixa da Previdência, que é superavitário, vai continuar superavitário, e ao mesmo tempo desonera a folha. Calcula se a gente chegasse ao ponto de desonerar em torno de 15% ou até mesmo 20%, daria uma economia sobre a folha de em torno de 100 bilhões de reais. Mas que você transfere para o faturamento e a Previdência vai arrecadar até mais do que 100 bi. É uma solução que não onera aquele que gera emprego. Qual a situação da Previdência do Brasil, INSS? Existe déficit? Esse é um debate que eu tenho feito há anos no Congresso Nacional. Eu entrei lá na Constituinte de 87 a 88, são 4 mandatos de deputado federal e o segundo como senador, né? E sempre me disseram isso, que a Previdência é deficitária. Só que desde o primeiro momento que lá cheguei, eu fui estudar, fui ver e descobri que ela não é deficitária, nunca foi deficitária. O superávit atual, anual, só no regime geral, que é considerado a parte dos mais pobres, é de 15 bilhões por ano. Se pegar todo o regime geral da Previdência, que é saúde, assistência e previdência, ultrapassa a 70 bi por ano. Porque o superávit líquido é 50 bi, mas a DRU retira mais de 20% dos recursos da Seguridade e joga para outra área que bem entende. O que é DRU? Determinados recursos da União que você pode deslocar para outras áreas. Tanto é que o próprio Ministério da Previdência, eu estive falando recentemente com o ministro Garibaldi,
se comprometeu de fazer uma campanha pública para mostrar que a nossa previdência pública é superioritária. Sem dúvida. O senhor também tem uma proposta que todos que tenham mais de 65 anos recebam um salário mínimo, mesmo que não tenha contribuído. A Previdência poderia bancar com esse custo? Quantas pessoas seriam beneficiadas? Isso eu já aprovei. Está no Estatuto do Idoso. Eu já aprovei, já é lei. O cidadão que tem mais de 65 anos e que ele comprova que não pode se manter, ele vai receber, sim, da LOAS o correspondente a um salário mínimo. Depois que eu aprovei o Estatuto, e foi no governo Lula, e o Lula sancionou, em torno já de 4 milhões de pessoas passaram a receber. E todo ano, a pessoa chegando a 65 anos e demonstrando que ela não tem como se manter, ela entra com o pedido e passa a receber um salário mínimo. Eu acho que uma das conquistas mais importantes. Eu aprovei dezenas de projetos no Congresso Nacional, mas um dos que eu sou mais apaixonado foi pelo Estatuto do Idoso, que é uma lei que aponta para o futuro, né? Porque nós seremos rapidamente um dos países do mundo com o maior número de pessoas idosas. Então temos que ter políticas públicas para os idosos e o Estatuto do Idoso é o caminho do sucesso para o futuro das pessoas com mais de 60 anos. Com o avanço da medicina no diagnóstico e tratamento, tem aumentado a expectativa de vida. Como é que seria o futuro aí dos aposentados brasileiros? O seguinte, é uma questão de responsabilidade pública, responsabilidade social, de nós vincularmos o chamado desenvolvimento econômico sustentável com responsabilidade social. Até porque eu tenho essa avaliação, e a minha própria história mostra um pouco isso. Os idosos, aposentados e pensionistas serão a maior força política do país em pouco tempo. Quem não entendeu isso não está entendendo as transformações. Todos dizem, nós seremos o maior número de pessoas idosas do país rapidamente. Muito bem, só que os idosos votam. Os idosos têm a faculdade da vida, eles discutem, eles influenciam um universo muito grande de pessoas, né? Por isso que vai chegar um momento que em qualquer país do mundo, com mínimo desenvolvimento, o país nosso está passando para ser um país de primeiro mundo, alguns dizem que será isso nos próximos 10 anos, não se elege nem presidente da República, nem governador, nem prefeito, nem deputado estadual, federal, nem vereador, se não apresentar qual a sua proposta para os idosos, né? Por isso que eu digo que o futuro dos idosos no Brasil, se os idosos forem se organizando como estão se organizando, teremos um grande encontro em Goiás, agora que eu serei o painelista da COBAP, onde nós vamos reunir as principais lideranças de todo o país. Aqui o Flecha, por exemplo, que é o presidente da Associação de Aposentados, vai estar presente, como vão estar todos os representantes de cada cidade ou da região do país que está organizada. Serão mais de 1000 líderes. E de lá faremos uma grande mobilização para ampliar as políticas públicas para os idosos. Eu diria que se só olharmos para a boa vontade, poderá não acontecer muita coisa, mas com uma pressão organizada dessa grande massa de homens e mulheres que construíram esse país, nós podemos apontar para um futuro melhor para eles. Sobre o trabalhador rural. O trabalhador rural, eles estiveram conversando muito comigo ontem, aqui na associação, uma delegação de líderes aqui da região, e eu relatava a eles que já estive em contato com a CONTAG, com a FETAG, para atender a demanda dele. O que eles querem? Eles não querem nada demais, querem só ter o mesmo direito que os outros trabalhadores. Ou seja, ter o direito de se aposentar não só com um salário mínimo. Se eles contribuem via as notas e mostram que o que vai para a Previdência é muito mais do que aquele que contribui na área urbana sobre o salário mínimo, por que eles não podem ter pelo menos o mesmo direito? Pagou sobre um salário mínimo, se aposenta com um salário mínimo. Pagou sobre 2, se aposenta com 2. Né? Pagou sobre 3, se aposenta com 3. Isso é o que eles querem. E nós estamos trabalhando na construção dessa ideia lá no parlamento. Uma outra questão que eles querem também muito justa é poder averbar o tempo que o trabalhador rural esteve na colônia, na rural, enfim, na fazenda que seja, e depois ele veio para a cidade. Então ele quer somar os 2 tempos, e é legítimo. Né? Como alguém que sai da área urbana, vai para o serviço público, ele pode averbar os tempos. Então já consegui no passado aprovar esse projeto. Até 1991 era tranquilo. De 91 para cá começaram a complicar um pouco, alguns estados estão aceitando a averbação, e aqui no Rio Grande do Sul estão complicando muito. Para mim, devia acatar, devia aceitar, mediante a legislação da época. Mas assim mesmo eu me comprometi a avançar mais nessa linha para que essa averbação seja concretizada definitivamente. Voltando um pouquinho no assunto, essa conversa com os empresários ontem à noite, a questão foi essa questão da redução do INSS. Foi um dos temas.
fato importante, né, senador? Isso desonera um pouco. Isso. Eu já fiz esse debate com os empresários do Vale dos Sinos, já fiz esse debate com os empresários de Canoas, especificamente, numa reunião, e dialoguei recentemente quando fui aqui na região de Iguaporé também sobre esse tema. Os empresários, aqueles que geram emprego, eles estão entusiasmados com essa proposta. Eu quero dizer que não é só porque eu estou falando, dentro do governo já tem esse debate também. O próprio ministro Mantega, a presidenta Dilma, tem falado sobre o tema da desoneração sobre a folha de pagamento e poderíamos caminhar nessa ideia de redução de alguns encargos sobre a folha e transferindo para o faturamento. É um caminho, né? Porque aí, é como eu sempre digo, por exemplo, um banqueiro, nada contra quem é banco, porque o banco tem que existir também, né? Um banqueiro ele gera muito pouco emprego e fatura muito. Então, se ele paga sobre a folha, já que ele gera pouco emprego, ele paga pouco. E um empresário, vamos dar um exemplo do setor metalúrgico, mesmo das vinícolas, que geram milhares de empregos, eles vão pagar muito mais. Agora, se for o faturamento, o banqueiro vai pagar mais, eles vão pagar muito menos. Então, esse é um caminho que eu tenho apontado há muito tempo, já tinha apresentado num projeto que eu apresentei no Congresso em 2006. Combate à informalidade. Né? Combate à informalidade. Apresentei esse projeto em 2006 e eu dizia há pouco tempo, só pegar o meu projeto e aprofundar o debate e construir uma saída negociada. Mas na SIC, eu queria dizer que nós falamos da taxa de juros, falamos da reforma tributária, falamos da triangulação que a China faz, entrando com preço aviltante, quase dumping, via aqui o Mercosul, que preocupa todos. E como eu vou para o Mercosul, somos um dos 10 senadores titulares indicados para o Mercosul pelo Congresso Nacional, eu levaria esse tema também para o debate dentro do Mercosul. Foi falar da emenda, da totalidade dos impostos que são cobrados de forma abusiva, até a bitributação, que em tese seria inconstitucional. Foi falado da burocracia, foi falado da desindustrialização, ou seja, vai se diminuindo o poder da indústria, né? A indústria vai diminuindo o seu potencial devido à alta carga tributária que faz com que muitas empresas, foi dado o exemplo da Azaleia, que saiu daqui porque foi embora. Por quê? Porque lá fora as contribuições, os impostos eram bem menor. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, que os produtos acabam sendo feitos lá fora e só são montados aqui, gerando emprego lá, até mesmo no exterior. Então o momento é de uma grande concertação para caminharmos para que a fonte geradora de emprego seja aqui, né? Aqui na região, aqui no Rio Grande, aqui no Brasil e não no exterior. Foi um belo debate, eu digo, em todas as áreas. Eu quero dizer isso aqui no final, além de eu ter dado a minha opinião, e apontamos também que eles vão me mandar um documento com as principais reivindicações do setor para Brasília e eu vou começar a debater dentro do governo e dentro do Congresso Nacional, claro, dentro do limite do possível. Eu deixei muito claro para eles assim entenderam e até elogiaram, digamos, essa coerência, que eu não fui lá para dar um discurso porque eu estava no espaço dos empresários e outro discurso que eu estou no espaço dos trabalhadores. A minha posição é a mesma, mas acho que é fundamental dialogarmos cada vez mais e vamos aí construindo uma política, que eu digo, de cumplicidade do bem, pensando no desenvolvimento do nosso Estado e do nosso país. Até porque nós estamos num grande momento, né? Enquanto que a Europa está em crise, a América do Norte, principalmente os Estados Unidos, está em crise e nós continuamos crescendo. Tanto que o dólar agora está em torno de 1,50 praticamente, é o menor valor dos últimos 40 anos, porque o real está sendo valorizado. Então o Brasil está indo muito bem, e mostrei lá que, mas alguém falou corretamente também, né? E a corrupção, senador? Sim, que bom que a corrupção está sendo mostrada de forma transparente. Eu venho aqui e provoco nesse momento o assunto corrupção. Por que nós estamos fazendo? Eu apresento a Dilma, seja quem for, de que partido for, desvio de conduta, afasta e faz a varredura. Aí o Brasil tem tudo para dar certo. Eu falei com o senador Paulo Paim. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Quero deixar os instantes finais para suas considerações. Só dizer que é uma alegria enorme voltar a Caxias, como foi dito aqui, no nosso chão, nas nossas raízes, conversar com o nosso povo, com a nossa gente, aprender mais, né? Eu volto para Brasília com mais subsídios sobre a realidade do setor empresarial, dos trabalhadores, dos aposentados, da questão, por exemplo, da universidade, que seja um mundo da educação. E eu tenho muita clareza que qualquer pesquisa que você faça hoje, a população vai mostrar 3 questões.
violência, educação e saúde, né? Então nós temos uma grande preocupação nesse sentido, estamos trabalhando e dialogando tanto dentro do Congresso como junto ao Executivo na busca de soluções. Enfim, eu sou apaixonado por essa região e por essa cidade. Que bom estar aqui. E dizer muito obrigado pela grande votação que fiz aqui, todas as vezes, como deputado federal e como senador. Isso é que me mantém lá no Congresso. E eu procuro responder fazendo políticas que atendam o interesse de todo o nosso povo, de toda a nossa gente. Só termino dizendo que eu vou ser homenageado pela Escola Imperadores do Samba, que vai contar a minha vida a partir de Caxias, na Avenida, agora no Carnaval. E o título, O Homem que Faz o Bem Sem Olhar a Quem. Eu diria que Caxias me fez sempre um bem, sem olhando com nenhum tipo de discriminação, e isso é bom. Então, homenagear a mim é homenagear também esse querido povo de Caxias.